remédio da ansiedade? Será que o pastor vai falar sobre um medicamento que surgiu agora? Será que existe um medicamento que você toma e cura a sua ansiedade? Porque muitos medicamentos que nós vemos hoje no mercado, eles não curam a ansiedade, são medicamentos paliativos. As pessoas nunca, eu já vi vários médicos falar sobre isso, ninguém nunca foi curado da ansiedade por um medicamento. Ninguém nunca. Nós não temos nenhum resultado, nós não temos nenhuma pessoa comprovada que diz: eu fui curado do medicamento, eu tomei esse medicamento em uma semana, isso me curou. Não. Por essa razão, muitas pessoas que correm para os medicamentos se tornam dependentes dos medicamentos, e para tirar é uma grande dificuldade, tá bom? É uma grande dificuldade. Então vamos lá, vamos olhar para o texto, vamos ver o que Paulo nos diz que é o remédio para a ansiedade. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 6, olha o que diz. Novamente vou ler o texto. Não estejam andando ansiosos. É uma ordem. Aqui é como se Paulo estivesse dizendo: ó, pare de estar andando ansioso. Pare de estar andando preocupada com alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa. Em vez disso, olha o que ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo está dizendo: olha, em vez disso, em vez de você estar ansioso, ansiosa, o que você precisa fazer é que em tudo você coloque diante de Deus em oração, em súplica, em ações de graça. Então, quero dizer que o remédio da ansiedade, de acordo com o apóstolo Paulo, é a oração. A oração é o remédio divino para a causa da ansiedade. Deus não apenas dá uma ordem, não andeis ansioso, mas Ele oferece a solução. Não apenas Ele dá o diagnóstico da doença, mas simplesmente Ele oferece o remédio da doença. Se a ansiedade é uma doença, podemos dizer que a oração é o remédio para essa doença. O maior exemplo que nós temos na Bíblia foi Ana, a mãe de Samuel. Se você olha para a vida de Ana lá em 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia diz que Ana era uma mulher deprimida, triste, não comia, vivia em uma aflição terrível, até o dia que ela foi no templo ou no tabernáculo e ela derramou a sua vida perante o Senhor, mostrando ao Senhor a sua causa, o seu sofrimento, toda a sua ansiedade, ela colocou diante do Senhor. E o texto nos diz que Ana saiu daquele lugar e o seu semblante já não era o mesmo. A oração é o remédio para a ansiedade. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Um comentarista corretamente afirma: não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. O remédio de Deus deve ser usado de acordo com a prescrição divina. Paulo fala sobre 3 palavras para descrever a oração nesse texto. Ele fala da oração, da súplica e ações de graças. E ele estaremos meditando nessas 3 palavras que Paulo utilizou para descrever a oração. E a oração envolve esses 3 elementos. O primeiro aí, em primeiro lugar, Paulo diz que precisamos adorar a Deus quando oramos. Essa palavra aí para oração que você encontra aí, quando Paulo diz: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração. Então essa palavra aí, oração, no texto original, ou no texto grego, tá bom? Tem um sentido genérico.
Essa palavra é um termo geral usado para referir às petições que fazemos ao Senhor, mas também tem uma conotação de reverência, de devoção e adoração. O que Paulo está dizendo aqui é que a oração tem que envolver a adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor quando nós estamos orando. A adoração é o reconhecimento de quem Deus ele é. Por esta razão, em todas as orações bíblicas de homens de Deus, elas iniciam com uma adoração, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o seu caráter. Nós não iniciamos uma oração já pedindo. Isso nós ensinamos desde cedo no discipulado. Jesus ensinou sobre a oração. Quando você orar, você deve orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então você tem que estar exaltando a pessoa do nosso Deus. É isso que Paulo está enfatizando aqui. A nossa oração, que é o remédio para a ansiedade, ela tem que vir realmente acompanhada de adoração. Precisamos adorar a Deus quando oramos. Sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa a fazer é ficar sozinho com Deus e adorá-lo. É ter um tempo sozinho com Ele. Jesus ensinou isso sobre adoração, sobre oração. Quando você for orar, entre no teu quarto, e no teu quarto lá sozinho, fala para Deus. Abre o coração para Ele, conta para Ele o que é que está te perturbando, abre a boca para Ele, diz para Ele, porque Ele já sabe, porque Ele conhece a minha e a sua vida, Ele sabe quais são os nossos dilemas, Ele sabe quais são os nossos sofrimentos, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios, Ele quer que nós derramamos diante dEle a nossa vida. Senhor, eu estou sofrendo por causa disso, foi depois disso, por causa desse vírus, eu estou com medo de pegar, eu estou com medo de deixar minha família, eu estou com medo de perder meu emprego, estou com medo disso, estou com medo disso. Abre o coração para Deus e você está simplesmente reconhecendo que Ele é Deus, que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem todo o poder, que Ele pode te ajudar. Precisamos, amados irmãos, saber que Deus é grande o suficiente para resolver as nossas dificuldades. Nós estamos vivendo um ateísmo prático mesmo. Muitos crentes não confiam em Deus. Muitos crentes vivem perturbados, angustiados, sem saber o que fazer, perdendo a sua fé, por não reconhecer quem Deus verdadeiramente é. Alguém certa vez disse: não diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Não diga para o teu Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Precisamos, amados irmãos, realmente reconhecer que Deus pode todas as coisas. A oração começa quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O ponto culminante da oração é o relacionamento com Deus, mais do que pedir coisas a Deus. Oração é estar em comunhão com o Rei do Universo. Adoramos a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Em vez de ficarmos ansiosos, devemos meditar na majestade de Deus e descansar nos seus braços. Se Deus é quem Ele é, e se Ele é o nosso Pai, nós não precisamos andar ansiosos com o dia da manhã, nem com o dia de hoje. Deus está no controle de todas as coisas. O Jó, ele conhecia o Senhor, mas foi por meio da provação que ele veio a ter um conhecimento maior de Deus. E Deus se manifestou a ele, revelando quem verdadeiramente ele é, sua grandeza.
Jó reconhece que conhecia Deus tão pouco. E quando chega lá em Jó 42, Jó chega para Deus e diz: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É aqui, nessa oração de Jó, que ele adora a Deus e expressa em sua oração e em sua comunhão com o Senhor a grandeza de Deus e a sua soberania. Meus amados irmãos, Ele está no controle. Ele está no controle. Precisamos orar. E no momento de oração que nós temos com Deus, precisamos reconhecer quem Ele é. Precisamos ter um momento de comunhão íntima com Ele, sentir a sua presença. Vamos lembrar de cantar aquele hino. Até o pastor Carlos antes cantou: meu tempo a sós com Deus, no final. Em segundo lugar, a outra palavra que Paulo aqui nos traz para expressar a oração, o que deve estar envolvido na oração, é que na nossa oração precisamos apresentar a Ele as nossas necessidades. Quando estivermos orando, devemos colocar diante dele as nossas necessidades. Por isso que ele diz aqui, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica. Petição e súplica. A palavra aí enfatiza o elemento de petição e súplica em oração. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em orações, em oração. Em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração, devemos fazer o que Pedro falou lá em 1 Pedro 5:7, o que foi que Pedro disse? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele toda a ansiedade, não é uma parte, é toda. Abre o coração novamente para Deus, conta para Ele as tuas necessidades. Lança. Repito novamente Mateus capítulo 6. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida de plantas, Deus há de cuidar também de cada um de nós. Deus não prometeu, amados irmãos, uma geladeira cheia de coisa, de alimento, um armário cheio de alimento, mas Ele prometeu suprir as nossas necessidades com o pão de cada dia. Por isso que Davi disse: eu fui velho, fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua família mendigar o pão. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele cuida de nós. O que nós precisamos fazer é contar para Ele as nossas necessidades. Conta para Ele, apresenta a Ele. Agora devemos ter cuidado que nem tudo que pedimos a Ele em oração são necessidades nossas. Lembra que muitas vezes as pessoas estão dizendo: mas Deus me prometeu um carro, Deus é fiel que vai me dar uma casa, Deus Ele vai me dar isso porque é uma necessidade minha. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Não esqueça uma coisa, que a fidelidade de Deus consiste não naquilo que nós pedimos a Ele, que Ele vai nos dar, mas naquilo que Ele já nos prometeu nos dar. Então eu posso confiar nele e saber que Ele há de cuidar de mim, que Ele há de suprir minhas necessidades, mesmo diante das dificuldades e das lutas que a vida assim possa trazer para a minha vida. Então conta para Ele. O próprio Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, peça a Ele e Ele vai te dar.
Em João 14, 13, Jesus diz: tudo quanto pedido em meu nome, eu o farei. Tiago escreveu em Tiago 4, 2: nada tendes, porque não pedis. Devemos entender, amados, que nem sempre o que pedimos é o melhor para nós. Por isso devemos pedir para que Deus realize sempre a sua vontade em nossa vida. Não esqueça que Deus responde às nossas orações de 3 formas: sim, não e espere. Mas Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, na oração, não somente nós adoramos a Deus por quem Deus é, não somente louvamos por tudo aquilo que Ele faz, mas na oração é um momento também de contar para Ele nossas necessidades. Conta para Ele, fala para Ele, pede a Ele, e Ele há de responder conforme a vontade dEle. A outra palavra também que aparece aí, o que também envolve na oração, é que devemos orar com ações de graças. Paulo diz que devemos agradecer a Deus quando oramos. Devemos olhar para o que Deus já fez por nós e não ficarmos ansiosos. Olha o que diz aqui o Salmo 116, versículo 7. Salmo 116, versículo 7. Olha o que diz. Salmo 116, versículo 7. Nos mostra que devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Salmo 116, versículo 7 diz: olha, volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Olha aqui o que o salmista está dizendo: minha alma, descansa, minha alma esteja tranquila, veja o quanto Deus já fez por nós, veja o quanto Deus já fez por nós. Se você vai lá para Efésios capítulo 1, meu amado irmão, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais. Deixa eu só falar o que Deus fez na nossa vida como crente. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, caminhando para uma destruição eterna por causa dos nossos pecados. Nada eu podia fazer para me salvar. Mas a Bíblia diz que Cristo morreu por mim. Ele derramou seu sangue em meu lugar. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele mandou que alguém pregasse para mim o Evangelho. E Ele, através do seu Espírito Santo, me convenceu dos meus pecados, perdoando todos os meus pecados, me dando a salvação, escrevendo meu nome no livro da vida. Ele me dá o lar, Ele me deu uma família, me deu filhos, me deu uma esposa maravilhosa, me deu uma casa, supra as minhas necessidades. Meus amados irmãos, nós devemos ser agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu nunca esqueci quando o pastor Erinaldo ele se converteu. Eu me converti primeiro do que ele. E quando ele se converteu, uma coisa que ficou marcada na minha vida foi quando ele chegou e disse: olha, Emanuel, eu estou com vergonha de pedir alguma coisa a Deus. E eu disse: por quê? Porque Ele tem sido tão bom comigo. Ele já tem me dado tantas coisas que eu tenho vergonha de pedir a Ele. Eu disse para ele: mas peça, porque Ele disse que nós devemos pedir.
Mas está entendendo como ele estava tão agradecido a Deus pelas bênçãos? Não estou falando de bênçãos materiais, não, dele não, mas bênçãos espirituais, em poder ter livrado da condenação eterna, em poder ter tirado ele deste mundo, em poder ter transformado a sua vida, a vida da sua família. Meus amados irmãos, devemos agradecer a Deus. Nunca esqueça, quando você estiver orando, agradeça a Deus. Alguém disse que um coração agradecido está em festa contínua. Alguém ansioso um crente ansioso é um crente mal agradecido. Não é somente uma falta de fé, mas é também uma falta de gratidão a Deus. Quando você estiver orando, se levanta logo cedo, agradeça a Deus pela boa noite que Deus tem lhe dado. Agradeça pelo café da manhã. Nem orar, muitos crentes oram pelo café agradecendo. Agradeça o lanche. Agradeça o almoço. Agradeça a janta. Quando você for dormir, agradeça os livramentos que Deus tem te dado. E mesmo que você esteja em momentos difíceis, agradeça pela salvação, pela segurança eterna. Pela segurança eterna. O próprio Paulo, quando plantou a igreja em Filipos, ele foi açoitado e preso. Está lá em Atos capítulo 16. Mas o texto diz que mesmo diante dessa circunstância tão difícil, o que é que Paulo fazia na prisão? Veja aí Atos 16, 21. Mesmo diante dessa dificuldade, o que é que ele fazia na prisão? Ele tinha levado uma pisa, ele estava preso em um tronco por causa do evangelho. Mas olha o que o texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Havia paz no coração daquele homem. Havia gratidão. Por isso que eles louvavam a Deus, cantavam, pelo que Deus tinha feito na vida dele. Sabe, meus amados, quando você estiver passando por um momento difícil, cante belos hinos, ao Senhor, Pastor Jaime, lá da igreja Manancial em Fortaleza, ele tem, eu acho que é um canal. Isso, no canal da igreja dele lá, a Igreja Batista Manancial, Fortaleza, ele tem gravado belos hinos. Olha, pega aqueles hinos, coloque para ouvir. Se você está precisando de bons hinos, entre em contato conosco, aprendendo, né? Por isso que estamos repetindo alguns hinos desses, para que vocês possam estar cantando. Imagine se você conseguir cantar esse hino, seu caminho é perfeito. Isso traz alívio ao seu coração. Você exalta Deus por aquilo que Ele é. Em certo sentido, você agradece pelo seu cuidado para com a sua vida. Quando o profeta Daniel foi vítima de uma orquestração na Babilônia, longe de ficar ansioso, ele orou a Deus com súplica e ações de graça. Lembra que os amigos dele chegaram para o rei, desejando que o rei baixasse uma lei, que ninguém podia orar a outro Deus, pois ele sabia que Daniel não ia deixar de orar. E Daniel, sabendo que se ele orasse, alguém descobrisse, ele seria jogado nas covas dos leões. Mas veja a oração de Daniel. Diz que, capítulo 6, versículo 10 e 11, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel sempre agradecia a Deus. E naquele dia, Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel foi capaz de passar a noite
em perfeita paz com os leões, enquanto o rei, no seu palácio, não conseguia dormir, porque Daniel tinha paz em Deus. Então lembra, meus amados, é justamente isso, o remédio para a ansiedade é simplesmente a oração. E a oração tem que envolver esses três elementos: adoração, reconhecendo quem Deus é, petição e gratidão. Começa a fazer isso. E o que vai acontecer? Veja aí no versículo 7. Veja lá, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Olha o que vai acontecer. E a paz, olha aí, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus é uma bênção a ser recebida. Eu não estou falando da paz com Deus. A paz com Deus já foi alcançada por meio de Cristo. Lembra, nós estávamos separados do Senhor. Nós éramos inimigos dele, por causa dos nossos pecados. A morte de Cristo rompeu a barreira do pecado. E a morte de Cristo nos reconciliou com Deus, nos fez estar em paz com Ele. Agora, nem todos que estão em paz com Deus têm paz de Deus no coração. Porque a paz de Deus só vem por meio desses elementos que nós aqui falamos. Por isso que a paz de Deus é uma bênção a ser recebida. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. O Isbit tinha falado disso. Por isso, a paz de Deus vai fazer o quê? Vai guardar mente e coração. Veja o que diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. O mesmo coração que está cheio de ansiedade, pela oração, agora está cheio de paz. Em primeiro lugar, a paz que recebemos é uma paz divina e não é a paz humana. O que é que ele diz aí? A paz de Deus. Não é o homem que traz essa paz sobre nós. Essa paz, ela vem de Deus. Amamos. Então, traz sobre nós paz. Paz de Deus. Mas é interessante que esta paz não é ausência de dificuldade. Não pense isso. Não pense em paz em ausência de dificuldade. Essa paz não é produzida por circunstâncias. Ela procede do fato de saber que Deus está no controle. Lembra bem disso. Essa paz de Deus não é ausência de dificuldade, mas é saber que Deus está no controle. O profeta Abacuque, quando ele soube que a sua nação seria destruída, a nação de Judá, ele escreveu essas palavras. Em Abacuque 3, 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que era, essas duas plantas eram sinal de uma boa economia. Muitas pessoas dependiam da venda dessas duas plantas em Israel. E ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor,
exulto no Deus da minha salvação. Essa é a paz de Deus. É a paz que não é ausência de dificuldade, mas é uma paz de saber que Deus está no controle. Eu sei, amados, que muitos estão preocupados com respeito à situação econômica do nosso país. Será que eu vou perder meu emprego? Se eu estou desempregado, será o que vai acontecer da minha vida? Será que eu vou passar necessidade? Algumas pessoas, será que eu vou pegar o vírus? Mesmo que tudo isso aconteça, mas a paz de Deus está no coração de alguém que confia nele, que sabe que ele está no controle, que ele sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle não, meu irmão. Esse vírus pode ter saído do controle de alguém, mas de Deus não. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Ele sabe o que está fazendo. Então, devemos reconhecer que essa paz é uma paz divina, ela vem de Deus, ela não vem das circunstâncias, ela não vem do homem, não é o ser humano que traz paz para mim. Eu não posso colocar toda a minha confiança nos cientistas para descobrir um medicamento, uma vacina, e se eles fizerem isso, eu vou estar em paz. Não é isso. Estamos orando para que isso aconteça, mas é a paz de Deus que nos faz descansar. O texto também diz que esta paz excede, veja aí, excede todo o entendimento. Ela é uma paz transcendente, que foge da compreensão humana. Essa paz é transcendente, ela vai além da compreensão humana. A despeito da tempestade do lado de fora, podemos desfrutar bonança no lado de dentro. Ela coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto, com a própria morte. Essa é a paz que os mártires sentiram diante do suplício e da sua morte. Essa é a paz que Paulo sentiu ao caminhar para a guilhotina romana, dizendo em suas últimas palavras: a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está a mim aguardar, está me aguardando. Essa é a paz que transcende, que foge da compreensão do homem. E quando eu estava estudando hoje pela manhã esse texto, eu me lembrei da irmã Alba. Em que sentido, irmão? Assim que a irmã Alba sofreu aquele atentado, uma bala perdida atingiu a sua cabeça, e Deus poupou a sua vida, dando-lhe uma oportunidade para entregar a vida a Ele. Quando ela começou a fazer as fisioterapias, ela estava lá no posto de saúde, em uma cadeira de roda, sem andar, e alguém estava perto dela e ela começou a testemunhar. E em uma determinada hora, ela disse para a mulher que agradecia a Deus pelaquela bala. E aquela mulher ficou sem entender. Como é que você agradece a Deus por isso? E ela disse: eu agradeço a Deus porque através dessa bala eu reconheci que eu era um pecador e entreguei minha vida ao Senhor. E se você conhece a vida da irmã Alba, até hoje, ela demonstra paz em meio a tanto sofrimento que ela passa. Se você conhecer a vida dela, você sabe disso. Não se tem um dia que ela não tenha dor de cabeça, mas ela tem a maior alegria de estar na casa do Senhor. E se você conversa com ela, em meio a todo o sofrimento que ela passa, ela transmite essa paz de Deus no seu coração. A paz de Deus. Então, amados, essa é a paz que traz sobre a nossa vida, que muitas vezes a pessoa fica sem entender por que fulano está passando por isso e reage dessa forma. É a paz de Deus. Em terceiro lugar, diz aqui que a paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso redor. Diz que essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Guardar traz a ideia aí de um vigia, de um soldado.
numa torre de vigia, protegendo a cidade. A paz de Deus é como um exército protegendo-nos das dificuldades externas e dos temores internos. Paulo diz que essa paz guarda os nossos corações, que são os sentimentos errados. Paulo diz que essa paz ela vai guardar a nossa mente de pensamentos errados, vai guardar nossas emoções e a nossa razão. O homem de fé e oração, torna-se refugiado naquela fortaleza da qual ninguém jamais poderá arrancá-lo. E o nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos aquele hino de Martim Lutero 323. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanha tais e astúcia tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. E por último, Ele há de nos dar o seu reino. Louvado seja o Senhor, meus amados, por este hino. Homem que confiava no Senhor. O hino 398, que tem como título Sou Feliz. Esse hino 398 que alguém pediu para cantar, eu nem sabia, mas vamos cantar. Esse hino fala de um homem, um evangelista, um empresário, um advogado, que era amigo de D.L. Moody. E ele estava com sua esposa e com suas 2 filhas, ou eram 3 filhas, indo para um outro estado norte-americano, um estado dos Estados Unidos, para fazer uma campanha evangelística. E aquele homem estava para embarcar no barco que levaria ele e a sua família para aquele outro estado. Só que ele teve uma dificuldade para resolver, e ele permitiu que sua esposa e suas filhas fossem para o outro lugar, e ele ficasse. Mais tarde ele iria acompanhá-los em outro navio. Mas naquele navio que estava a esposa dele, houve um acidente. Ele perdeu as 2 filhas, ou foi 3 filhas, e a esposa. E quando ele soube da notícia, e quando ele estava retornando, foi no leito de dor que ele escreveu esse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valei-me, ó Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz. Essa é a paz que transcende todo o entendimento e que nos guarda o nosso coração de pensamentos errados,
de sentimentos errados e as nossas mentes de pensamentos errados. O pensamento é uma área estratégica a ser guardada. Pensamentos errados levam a comportamento errado. Pensamentos errados levam a comportamento errado. O comportamento errado leva a sentimento errado. Por isso devemos levar todo pensamento cativo a Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo falou aos Colossenses: portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo Jesus vive. Pensai nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Vamos pensar em Deus. Vamos encher nossa mente com aquilo que agrada ao Senhor. Vamos encher nossa mente com as coisas de Deus. Vamos ter cuidado, amados, em poder gastar nosso tempo vendo notícias mal, vendo tantas mentiras. Vamos guardar o nosso pensamento. Vamos preencher nosso pensamento com as coisas de Deus. Então, esse é o remédio da ansiedade. O remédio da ansiedade é a oração. Vamos orar. Nós estamos precisando, a igreja do Senhor, orar. Sem oração, nós não vamos chegar a canto nenhum. Eu creio que Deus permite situações como essa para levar a igreja a orar mais. Mas a minha pergunta que eu faço é: será que nós estamos orando mais? Será que está havendo um despertamento maior de oração na vida das pessoas? Qualquer avivamento começa com oração. Qualquer mudança começa com oração. Sem oração jamais vamos nos livrar da ansiedade e da depressão. Ora a Deus. Nessa oração, reconheça quem Ele é, tenha um momento de comunhão com Ele, desfruta da presença dEle, conversa com Ele, conta a Ele todas as suas necessidades e agradece a Ele por tudo aquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará ainda em nossa vida. E quando você fizer isso, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Essa paz que transcende qualquer pensamento humano. Mas isso é possível por meio da oração. Então que Deus nos ajude, amados, a orarmos mais. É isso que a igreja do Senhor está precisando. É isso que nós estamos precisando. Ter mais tempo de oração. No lugar de gastar mais tempo no WhatsApp, no Face, seja onde for, gaste orando, faça uma lista de oração. Tem tantos irmãos, pessoas. Ore pelo nosso país, ore pela nossa cidade, ore pelo nosso estado, ore por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, ore por salvação de almas. Há tantas coisas que nós devemos orar, mas muitas vezes não oramos. Por esta razão a ansiedade vem. Mas quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, nós vamos sentir Ele cuidando de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém.